Êxodo capítulo 15, versículo 22. Você vai ver que nós vamos juntos hoje extrair coisas bonitas aqui desse texto. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Vou esperar todos vocês encontrarem. Diz assim, Êxodo capítulo 15, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que o Senhor Deus nos ilumine, que seja um tempo de graça e iluminação na vida de todos nós hoje aqui. Penso eu que a maioria de vocês conhece a história bíblica. Você vai lembrar comigo hoje que o povo de Israel havia saído de maneira espetacular. Eu posso colocar dessa forma. O povo de Israel havia saído de maneira espetacular do Egito. Você vai lembrar das famosas 10 pragas que assolaram a terra dos faraós e que culminaram, meus amigos, na saída dos hebreus lá da terra do Egito. Mas você veja que depois de iniciada a viagem, o povo ainda foi perseguido pelo faraó e pelo exército do faraó. Mas aí na sequência um milagre, mais uma vez, um milagre de grandes proporções aconteceu, e as águas, você vai lembrar disso, as águas do Mar Vermelho se abriram a ponto que aquela... Então sim, aonde alguma coisa está faltando. Esse é o deserto da vida. Alguma coisa está faltando. Algo, seja no aspecto emocional, seja no aspecto físico, seja no aspecto material, ou seja ainda no aspecto espiritual, algo está faltando, existe uma carência. E os desertos da vida são lugares aonde nós tantas vezes nos deparamos com essas carências, com esse tipo de privação. É aquela situação onde você diz: meu Deus, da onde que eu vou tirar dinheiro para resolver isso? É aquela situação que você diz ao olhar para a tua saúde e você acaba exclamando diante do céu: meu Deus, como vai ficar a minha saúde nestes dias que eu estou vivendo? O que falar ainda dos desertos que as famílias enfrentam? Quando as famílias entram num tipo de colapso,
aonde quem sabe aquela mãe diga: meu Deus, como vai ficar a minha família? Como vai viver a minha família diante desse quadro que eu estou agora enfrentando? Ou aonde o homem diz: como é que eu vou viver diante desse deserto que eu estou vivendo, onde me falta isso, me falta aquilo, me falta isso, me falta aquilo. Como eu estou dizendo para você, o deserto é um lugar de privação. Privação é porque você está sendo privado de algo. E isso é vida como ela é. Nos desertos a gente cai nessa e a gente fica perguntando: meu Deus, e agora? Como eu vou fazer? Como eu vou reagir? Como eu vou pagar as minhas contas? Como eu vou dar os passos que eu preciso dar? Eu estou nesse deserto, está me faltando algo. Aquele povo, como eu já disse para você, aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam sem o básico para manterem-se vivos. O que é o básico para se manter vivo? A água. E aquilo começou a apertar, aquilo começou a gerar angústia. Como você viu aqui comigo no texto, caminharam 3 dias no deserto, meu irmão, minha irmã. Se nós fizermos uma caminhada daqui até Sarandi sem água, nós vamos passar mal. Estamos falando de 3 milhões de pessoas que talvez percorreram algo em torno de 80 quilômetros num deserto caustigante. É a privação. E aí, você nesse deserto, você diz: aonde está Deus nisso? O que Deus quer fazer? Mas me chama a atenção, aqui nesse versículo 22, o seguinte: fez Moisés partir a Israel. Leu comigo isso? Fez Moisés partir a Israel. Estamos falando de um profeta de Deus. Um homem que foi tremendamente usado por Deus e que tinha a direção do Espírito de Deus na sua vida. Então, quando você lê, fez Moisés partir Israel pelo caminho do deserto, é porque essa, naquela circunstância da história da salvação, era, com toda certeza, a direção de Deus, não era coisa do homem. Não era coisa do homem. Era coisa de Deus. Era obra do Espírito Santo de Deus. Era a vontade de Deus. Deus havia decidido que o seu povo teria que encarar aquela situação e avançar na direção do deserto. E aí você diz para mim: mas é a privação, pastor? Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Porque Deus estava ensinando um povo. Deus iria consolidar um povo. Deus estava tratando, aqui comigo, ó, Deus estava tratando um povo que tinha um vírus para tirar de dentro do corpo. Você está entendendo? Deus estava tratando de um povo que tinha um vírus para tirar de dentro do corpo, porque eles viveram mais de 400 anos na terra do Egito. Qual era o vírus? O vírus do paganismo. O vírus da doutrina errada. O vírus da perspectiva teológica errada. O vírus do paganismo estava fluindo dentro deles. Então o que Deus faz? Deus encaminha essa nação agora para uma caminhada que iria acrisolar as suas vidas. E nisso entra a privação, porque na privação a pessoa começa a pensar sobre a realidade da vida e a realidade da existência. Quando tudo está bem, geralmente você não pensa sobre esses assuntos. Quando tudo está legal, você não reflete sobre esses assuntos. Mas de repente, meu irmão e minha irmã, chega alguma privação na sua vida. Começa a te faltar alguma coisa. Algum ponto não fica claro. Você começa a sentir falta de algo. Veja aqui comigo. Você começa a sentir falta de algo. E isso começa a mexer com você. Isso começa a mexer com a sua alma. É a privação no deserto. Contudo, você veja, era parte do plano de Deus. O profeta de Deus, e o povo tinha que escutar o profeta de Deus, estava guiando o povo nesse caminho. Esse é o primeiro elemento que eu localizo nessa experiência bíblica do deserto, a privação do deserto. Em segundo lugar, eu falo para você sobre a insatisfação. Você está comigo? A insatisfação no deserto. Versículo 23. Afinal chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara.
Olha como são as coisas. Ufa, achamos água. Tem um lugar aqui, Moisés, que tem água. Quem sabe as mulheres saíram correndo com as garrafinhas de Tupperware. Vamos pegar água, vamos pegar água. Água, gente boa. Encontramos, depois de 80 quilômetros, ufa, encontramos água. Que glória. Bem, a água era salobra. Tinha grande quantidade de sal. Não dava para beber. Inclusive, o nome do lugar que você está vendo aqui, Mara, é sugestivo, sabe por quê? Porque Mara, na língua hebraica, significa amargo. Não dava para beber aquele negócio. A água, ela era amarga. Você consegue imaginar comigo hoje aqui a expressão no rosto das pessoas? Naquelas milhares e milhares de pessoas que, quem sabe, rodearam aquele riacho e estavam carentes de água, precisando de água. Você consegue imaginar a expressão daquele povo? Bem, a insatisfação diante desse quadro, ela cresceu. Eu digo para você que o coração das pessoas gritou de insatisfação. Sabe qual é o paralelo que eu faço no que diz respeito a essa situação? Isso é similar. Quando a gente busca alguma coisa, a gente corre, tenta resolver o problema na nossa vida, se esforça, a gente tenta lutar para que a coisa aconteça, e a gente vai lá, se empenha de todas as formas, corre para que a coisa aconteça, e de repente você encontra aquilo que você procurou. Depois de grandioso esforço, você encontra aquilo que você procurou com tanta força, com tanta dedicação. Mas, depois de você encontrar aquilo que você procurou, você percebe que não era aquilo que você queria. E aí vem uma frustração enorme, vem um sentimento enorme. A gente vê, por exemplo, isso acontecendo muito nos relacionamentos amorosos, não é verdade? A moça procura. Ah, agora eu achei. Passa um tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, e ela diz, não era tudo aquilo que eu esperava. Era muito pior, na verdade. São as decepções da vida. E aí a pessoa, ela cai num processo de insatisfação. Mas, meu Deus do céu, eu corri, tentei resolver esse negócio aqui, e eu achei que era um príncipe e agora se transforma num sapo. É a vida. E a pessoa fica pensando, insatisfeita, e ela pode avançar, inclusive, diante de tudo isso que está acontecendo, para um grande índice de murmuração no seu coração. Puxa, o negócio não anda para mim. O negócio não decola para mim. A coisa dá certo para o outro, não dá certo para mim. As coisas avançam para ele, não avançam para mim. Avançam para ela e não avançam para mim. O que está acontecendo? Eu corri, tentei acertar, tentei resolver, encontrei. Quando encontrei, vi que não era nada aquilo que eu esperava. E estou aqui agora na minha grandiosa insatisfação, na minha frustração grandiosa. Quer ver o versículo 24 comigo? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Você percebe? O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? É lógico, meu querido, a pergunta era lícita. Não era ilícito querer beber água. Não era ilícito desejar água para as famílias e para as crianças. Era lícito, sim, querer água. Mas nós temos agora uma pequena demonstração do que seriam os impulsos daquele povo na peregrinação do deserto. Sabe por quê? Porque a murmuração, ela acabou se tornando dominante. E é isso que vai nos mostrar a história bíblica. A murmuração, ela não foi ocasional, ela se tornou dominante. E a coisa avançou de tal ponto, de tal maneira, que nós vamos ver, lendo as escrituras aqui do Antigo Testamento, que quem vai entrar na terra prometida era o homem Josué, Caleb e os seus familiares e aqueles que nasceram no deserto. Portanto, nós entendemos pela palavra de Deus que aquele povo que saiu do Egito, todos pereceram no deserto, excluindo Josué, Caleb e os seus familiares. E como já disse,
aqueles que nasceram no deserto. Esses entraram na terra prometida. A grande massa não entrou na terra prometida. Mas qual era a questão? A murmuração tomou conta. A insatisfação, ela cresceu a níveis alarmantes. A pessoa estava insatisfeita, ela não entendia a liderança de Moisés, não entendia o que estava acontecendo, a pessoa não entendia qual era a direção de Deus em todo aquele processo. E vocês vejam, quando eles saíram na direção do deserto, diz o texto sagrado que havia uma nuvem durante o dia que os acompanhava e durante a noite uma coluna de fogo, isto é, havia sinal de Deus. Era um milagre de Deus todo dia. E inclusive, como nós vamos ler aqui em Êxodo 16, logo depois do texto que você leu, a comida caía toda manhã no acampamento, que era um maná, algo que caía do céu, um tipo de pão com gosto de mel, que eles podiam se alimentar. Aí temos um princípio para aprender aqui. Você está notando que milagre não sustenta a vida de fé da pessoa? Nós hoje como cristãos, perceba, milagre não sustenta a pessoa na vida de fé. Sabe o que sustenta a pessoa? Caráter de discípulo. Caráter de discípula. Porque existem pessoas que têm histórias para contar. Deus fez isso para mim, Deus me abriu a porta, Deus me curou, Deus restaurou a minha família, Deus fez isso comigo, fez aquilo. Passa um tempo, a pessoa esfria e tantas vezes até abandona o caminho. Milagre não sustenta a fé da pessoa. Sabe o que sustenta a gente no caminho hoje? Caráter de discípulo, postura de discípulo, obediência de discípulo. Então você note comigo aqui, quando a gente lê um texto como esse que nós estamos lendo, que a luta era contra, meu irmão e minha irmã, a luta era contra a insatisfação e contra a murmuração que estava crescendo. Eu vou dizer algo para você hoje aqui nessa noite. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Nós precisamos, preste bem atenção nisso, nós precisamos submeter as nossas insatisfações e as nossas murmurações ao trato de Deus. Quero reiterar isso. Nós precisamos submeter as nossas insatisfações, porque é uma situação boa para a graça de Deus operar, simplesmente por causa disso. Sabe por quê? Porque você no deserto acabou se desfazendo das tuas potencialidades. Você lutou e não conseguiu. Batalhou e não venceu aquela muralha. Correu e as coisas não aconteceram e a tua vida está simplesmente do mesmo jeito, com a mesma paradeira de sempre. E aonde as coisas não estão acontecendo e não estão se transformando. Mas veja que daí no deserto, você começa a dizer, se Jesus não fizer, eu não vou conseguir. E isso é bom. No deserto você começa a dizer, eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida, senão eu não vou conseguir. No deserto, você começa a dizer, olha, eu não estou enxergando nada nesse deserto. Eu não sei para onde ir, Jesus me guia. No deserto, você começa a dizer, Jesus, pegue nas minhas mãos e me guie. No deserto, você começa a dizer, é só milagre na minha vida, para me libertar desse mal, dessa condição tão terrível que me acompanha, deste mal que tomou conta aqui da minha família, da minha condição, da minha vida, da minha mente. É só Deus botando a mão. E é isso mesmo, meu querido. É só Deus botando a mão. É só Deus mostrando a intervenção dele. É só Deus fazendo aquilo que você não vai conseguir fazer. É só Deus se revelando de maneira poderosa, transformadora e extraordinária. Eu estou falando da intervenção divina no deserto. O deserto, no fundo, é um bom lugar para nós vermos as ações fantásticas e transformadoras de Deus. Porque, como eu já te disse, você está desarmado, você está com sede, você está entendendo que não tem direção na sua vida. Você percebeu que os seus projetos foram frustrados, um em cima do outro, frustração, frustração, frustração e frustração. Você confiou em homens e quebrou a cara. Você, amiga que está aqui, confiou em outras mulheres e quebrou a cara. Confiou nos familiares e quebrou a cara. Todas as potencialidades caíram por terra. Todas as oportunidades se desmancharam. Tudo aquilo que parecia ser bonito, que o homem iria fazer por você, ou que você iria fazer com as suas forças, ruiu. E você agora está nessa condição.
eu posso usar esse termo agora no sentido espiritual, desnudo espiritualmente. Está desnudado espiritualmente, é só você e Deus. É só você e Ele no deserto. É só você e Ele nessa condição árida. Mas aí, neste lugar, Deus pode fazer o impensável. Deus pode fazer aquilo que você não experimentou antes. Lembre, Moisés obedeceu, pegou a árvore, jogou a árvore nas águas de Mara, a água se tornou doce. É a intervenção divina no deserto. Talvez você precise dessa intervenção hoje. E em quarto e último lugar, eu falo para você sobre a duração do deserto. É relevante falar sobre isso, porque pessoas que estão passando por um tipo de deserto na vida, elas estão se perguntando quando é que esse negócio vai acabar. Você já fez essa pergunta? Quando que esse negócio vai acabar? Quando que esse período vai terminar na minha vida? Essa fase que eu caí agora, que é um grandioso deserto, onde eu não tenho referências, onde parece que eu não tenho direção. Quando que isso vai acabar? Versículo 27. Então chegaram a Elim. Elim. Você está comigo, irmão? Quem está comigo, diga amém. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olhe aqui para mim, por favor. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Escute a voz que sai desse púlpito com temor e tremor. O deserto, na experiência bíblica, ele tem uma característica, meu irmão e minha irmã. No tempo e no espaço, ele é transitório. Repito, no tempo e no espaço, ele é transitório. Ou seja, vai passar. Vai terminar. Note que as milhares e milhares de pessoas chegaram agora, depois de mais um dia de caminhada, ou 2 ou mais, chegaram a um lugar chamado Elim, como nos mostra o texto sagrado. Sabe o que significa o nome Elim na língua hebraica? Significa árvores grandes. Isso significa Elim no hebraico, árvores grandes. Eles chegaram naquele lugar, e naquele lugar existiam palmeiras grandes. E nos mostra o texto no versículo 27, que havia fonte de água. Sabe como se chama isso? Quer saber como se chama isso? Isso se chama oásis. Inclusive, os pesquisadores da arqueologia bíblica têm mais ou menos certeza de onde se encontra esse oásis, até hoje, próximo ao Egito. Então eles se depararam com aquela paisagem fantástica. Já falei para você, grandes palmeiras e água, e essa água dava para beber. Não é tudo que uma pessoa quer depois de uma peregrinação no deserto? Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Todo aquele povo parou. Eu estou falando de mais de 2 milhões de pessoas, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Todo aquele povo parou. Eu imagino homens e mulheres, crianças se achegando naquele oásis, aquela visão paradisíaca, e correndo, e se achegando à sombra, e colocando a mão na boca, dizendo, essa água dá para a gente tomar. Irmãos, eu estou falando agora da duração do deserto. Você precisa entender, ele é temporário. É uma situação no tempo e no espaço que é temporária. Chega uma etapa que acaba. E Deus sabe até onde a gente aguenta no deserto. Deus sabe. Você tantas vezes quando está no deserto e tendo um acesso de incredulidade, está achando que Deus não está fazendo nada. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, se livre dessa incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diz lá o Novo Testamento em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos nos livrar disso. E vamos entender que Deus está fazendo alguma coisa.
e que Ele sabe o momento exato de deixar você no deserto para que algum vírus, como o vírus do paganismo que estava sobre o povo, saia. Ele sabe quanto tempo Ele vai deixar você ali para deixar você mais crente. E depois dessa situação do deserto vem o quê? Vem o oásis, vem a bonança. Isto é, o deserto passa. Eu não sei te dizer se ele passa em uma semana, se ele passa em 3 dias, se ele vai passar em 6 meses, ou se ele vai passar em 1 ano na sua vida. Mas eu sei dizer, pela experiência bíblica do deserto, que ele passa. Ele passou aqui nessa etapa, depois tinha mais peregrinação. Israel peregrinou 40 anos até chegar na terra prometida, mas muitos chegaram na terra prometida. O que aprendemos aqui? Há uma duração. A coisa tem um espaço de tempo e você precisa ser crente para caminhar com Deus nesse espaço de tempo e não perder a bênção e não perder a direção do Espírito Santo. Você precisa ser crente para que nessa fase desértica e fase de aridez você encontre a direção, você se submeta à palavra, receba a orientação que vem do alto e dos servos de Deus e possa crescer. Porque sim, é possível haver crescimento nas situações desérticas. E aí, quando você menos espera, passa. Quando você menos espera, você chega em Elim. Acabei de dizer para você que Elim no hebraico significa árvores grandes, ou seja, palmeiras, água potável, descanso para a alma, alívio dessa situação complicada e difícil, alívio que vem da parte de Deus. Deus sabe até onde você aguenta. Ele sabe exatamente quando o deserto terá de dar lugar. Terá de dar lugar ao oásis. Fechando, meu irmão, te digo o seguinte: não há como fugir do deserto. Você não tem como escapar disso, nem eu. A questão é, quem será você depois da caminhada pelo lugar árido? Você veja que caminhar com Jesus é viver entre o deserto e entre o oásis. Essa é a nossa vida. Se você for fiel, preste atenção nisso. Se você for fiel, conseguirá servir ao Senhor nestas 2 circunstâncias, no oásis ou no deserto. E que a provação do deserto te faça mais vivo na palavra, mais comprometido com a causa do Evangelho e mais bem resolvido nas suas emoções, para a glória de Deus. Feche os olhos. Quero chamar